Tudo bem, pessoal? Chega junto aqui comigo para a gente conversar sobre a próxima partida do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Atlético Goianiense e Botafogo, 21ª rodada. Então, a gente vai trazer aqui como chegam os dois times para essa partida, o momento dos dois times, o histórico do confronto, mas em relação ao Botafogo, eu não vou me basear em provável escalação de GE, de portais, né, esportivos que tentam chutar sempre qual time que o Arthur Jorge irá entrar em campo. Eu já falo isso aqui no canal há bastante tempo. Não dá para chutar, não dá para tentar adivinhar qual a escalação do Botafogo, sabendo que o Arthur Jorge dá rotação ao elenco, o Arthur Jorge sempre muda o time. Então eu vou dar aqui a minha opinião de qual time que o Botafogo ele deve entrar em campo. É só uma opinião de torcedor. Afinal, o canal foi criado para isso. Aqui é uma pessoa real que fala de Botafogo porque gosta. Eu não recebo absolutamente nada para fazer isso. Eu faço porque eu gosto, cara. Fazer o quê, né? Pelo contrário, além de eu não ganhar nada, eu ainda me desprendo de tempo. Eu abro mão de tempo, coisa que eu não tenho muito, afinal eu tenho responsabilidade também, eu tenho meu trabalho, mas eu tenho essa responsabilidade de todos os dias estar aqui, abrindo aqui o canal para poder trocar uma ideia, né, sobre Botafogo. E eu fiz também investimentos, né? Além de eu não ganhar nada, eu ainda investi em câmera, a qualidade da imagem, não sei se alguém percebeu ou não, está bem melhor do que algum tempo atrás. Ring light, a iluminação também está melhor, para procurar estar trazendo um conteúdo de qualidade, né? Em breve eu também vou estar investindo no microfone, que eu já percebi que o áudio não está tão bom, mas a gente vai seguir em frente, beleza? Você que está aqui pela primeira vez e não conhece o canal, vou te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, assiste o vídeo até o final e se você achar que o canal é merecedor da sua inscrição, então eu te peço que você se inscreva e deixe o like ajuda a impulsionar o vídeo e chegar para mais botafoguenses. Se você não gostar do vídeo, não gostar do conteúdo, então não precisa mais você voltar. Se quiser deixar dislike, deixa dislike, mas não volta mais, não precisa. Aí você, se você quiser, você continua lá assistindo os outros canais que copia e cola conteúdo de Sport TV, de ESPN, onde tem lá comentaristas esportivos falando, né? Vai lá, continua assistindo lá. Ou então, você continua assistindo os outros conteúdos, né? Que já são conhecidos aqui no YouTube de jornalistas botafoguenses, setoristas, né? Que tem camarote na Farizone, que tem livre acesso às dependências do estádio Newton Santos, que lá nas lives e nos vídeos está cheio de patrocínio da Parimate, que ficam pedindo, né? Para vocês também aí, Superchat, Pix, coisa que eu nunca fiz aqui, né? Mas cada um sabe de si, beleza? Bom, o jogo é amanhã. Eu estou gravando esse vídeo na sexta-feira. O jogo é amanhã, 8 horas da noite, no estádio Antônio Ascioli. Terá a transmissão da Premier. Surgiu uma informação aí no Fogonet que, anteriormente, o Atlético Goianiense tinha divulgado no site oficial que os ingressos custariam R$300 a inteira e 150 meia. Mas depois o Atlético Goianiense mudou a informação e reduziu os valores, né? Que até então era 300 a inteira, passou a ser 100 inteira. 150 meia passou a ser 50 meia. Então, a expectativa de um bom público aí, visitante do Botafogo mais uma vez. A expectativa aí é de que a torcida do Botafogo esgote, né, a sua carga de visitantes, esteja lotando lá o estádio do Atlético Goianiense, Antônio Ascioli, para poder empurrar o Botafogo. E só clubista diz, né? Só quem é clubista diz que o Botafogo ele tem uma torcida pequena, né? A torcida do Botafogo, onde o Botafogo joga, tem torcedor do Botafogo em bom número. Diferente aí de outros times, né? Outras torcidas que se vangloriam tanto de ter torcida grande. Bom, falando sobre o histórico recente do confronto nos últimos 5 jogos, uma vitória do Botafogo, uma vitória do Atlético Goianiense e 3 empates.
A vitória do Botafogo foi no primeiro turno do campeonato desse ano, vitória por 1-0 no estádio Newton Santos. A vitória do Atlético Goianiense foi na Série B de 2021, 3-1 para o Atlético Goianiense, e foram 3 empates. 2020, 1-1, 2022, 1-1. Nos 2 turnos do Campeonato Brasileiro de 2022, foram 2 empates. Em 2023, o Atlético Goianiense estava na Série B. O Atlético Goianiense ele intercala muito, né? Série A e Série B. Dificilmente ele se mantém seguidamente na Série A. Não é menosprezo, cara. É a realidade. Inclusive, o Botafogo visitou a Série B, né? 2021, jogou a Série B. E o Atlético Goianiense venceu o Botafogo na Série B por 3-1. O ano que o Botafogo resolveu, né? No segundo turno, que até então, quando o técnico Anderson Moreira pega o time naquela Série B, o Botafogo estava em 14º, e aí o Botafogo emenda aí, né, uma sequência absurda de vitórias. Foi criado aquele bordão, né, o Botafogo tá embalado, foi por conta da Série B, do segundo turno. O Botafogo foi campeão com o pé nas costas, com 3 rodadas de antecedência. E no histórico geral de confrontos em campeonatos brasileiros da Série A, foram realizados 13 jogos entre Botafogo e Atlético Goianiense, com 3 vitórias do Atlético Goianiense, 5 empates e 5 vitórias do Botafogo. Então o Botafogo ele tem uma vantagem aí no número de vitórias, né, sobre o Atlético Goianiense. É uma pequena vantagem, né, 5-3 e 5 empates em 13 jogos de Campeonato Brasileiro de Série A. Bom, falando aí agora do momento dos 2 times, como que eles chegam para essa partida. O Atlético Goianiense, nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, ele vem de 4 derrotas e 1 empate. É o lanterna do campeonato, com 12 pontos. O Botafogo, nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, ele vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Esse empate e essa derrota foram nos 2 últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, nos 2 últimos jogos, 1 empate e 1 derrota. O Botafogo precisa retomar o caminho das vitórias para poder se manter lá em cima, disputando liderança, mesmo que não seja líder nessa rodada. O Botafogo ele não pode se desgarrar. O Botafogo tem que vencer o Atlético Goianiense. O Botafogo é um time melhor, mesmo que entre com time misto. É um time... Eu vou falar sobre isso aqui, vou dar minha opinião sobre isso. Mesmo que entre com time mesclado, o Botafogo tem totais condições de vencer o Atlético Goianiense dentro da casa do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense não tem nenhuma vitória em casa no Campeonato Brasileiro. O Atlético Goianiense tem 9 partidas no Campeonato Brasileiro em casa. São 6 derrotas e 3 empates. O Atlético Goianiense não venceu jogando em casa. E o Botafogo é um dos melhores visitantes do Campeonato Brasileiro. Então, meu amigo, qual time que o Botafogo ele entrará em campo? É claro que esses dados que eu falei, né, isso não vai entrar em campo. Se o Botafogo demole, se tiver uma postura derrotada, se tiver uma postura semelhante à que teve contra o Cruzeiro, é claro, né, que a qualidade do time do Cruzeiro é muito maior do que a do Atlético Goianiense. Mas se o Botafogo tiver uma postura de falta de concentração, de falta de pegada, de desorganização, se o Botafogo entrar em campo e achar que vai ganhar o jogo a hora que quiser, o Botafogo não vai vencer. Com isso dito, na minha opinião, o Arthur Jorge ele tem que entrar com o time mesclado. Por quê? Meu amigo, a gente sabe que quarta-feira agora já tem Copa do Brasil. O segundo jogo de volta contra o Bahia, lá na Arena Fonte Nova. O Botafogo tem que entrar com todos os titulares bem fisicamente. A gente não pode correr risco de perder mais jogador por lesão.
E na outra semana já tem o primeiro jogo da Libertadores, dia 14, contra o Palmeiras. O Botafogo já tem desfalques. Então a gente não pode correr risco de perder mais jogador por lesão. O elenco do Botafogo está reduzido. Então, sabendo que o Atlético Goianiense é um time que não tem pretensões no campeonato, é um time que está lutando contra o rebaixamento, e vai continuar assim, né, até o final do campeonato, isso não é menosprezo ao adversário, isso é fato, é realidade. Eu vejo mesmo o time do Botafogo mesclado suficiente para vencer o Atlético Goianiense. E quem entrar em campo tem que entrar com esse pensamento, cara. Jogar para vencer, já botando uma dúvida na cabeça do Arthur Jorge. Eu sei que isso divide muitas opiniões. Eu vi muitos defendendo que o Botafogo ele tem que poupar alguns jogadores e muitos dizendo que o Botafogo tem que entrar com o time titular. Mas eu fico me perguntando se todo mundo que diz que o Botafogo tem que entrar com o time titular, eu fico me perguntando se esse mesmo pessoal vai reclamar se jogadores considerados titulares se lesionarem nesse jogo. Vão reclamar, vão dizer que o Arthur Jorge deveria ter poupado alguns jogadores porque já temos lesões. Será que vão reclamar? Então, meu amigo, eu sei que é complicado isso, mas o Botafogo está em 3 competições. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre esses 8 jogos que o Botafogo terá no mês de agosto. 3 competições diferentes, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Falam muito sobre como que tem que ser. Eu dou minha opinião, né? Sobre como que o Arthur Jorge tem que encarar esses jogos. Mas a gente tem que entender, cara, que tem Libertadores e Copa do Brasil e todo cuidado é pouco. E o Botafogo vem em sequência de jogos, maratona de jogos, um jogo atrás do outro. Precisa também ter inteligência nessa escalação. É claro que vai ter essa avaliação interna. Quem estiver bem fisicamente vai jogar e quem estiver desgastado por excesso de jogos vai ser poupado. Isso aí é certo. Então o Luiz Henrique vem jogando todo jogo. Alguns jogadores vêm jogando todo jogo até o final. Tem que ter cuidado. Então nesse jogo eu entraria com John, Damian Soares, toda a linha de defesa do Botafogo titular. Damian Soares, Bastos, Alexander Barbosa e Cuiabano. No meio campo eu escalaria da seguinte forma. Cuiabano, Alan. Já bota o Alan para começar jogando, para ele sentir, né, o que é já iniciar jogando. Ele vai ser titular. É um jogador que vem para ser titular. Eu já percebi que quando ele entra, ele melhora a marcação no meio campo, melhora a saída de bola, entrando no segundo tempo. Mas esse é um jogo que ele tem que começar jogando. E terceiro homem de meio campo, eu entraria com Oscar Romero. É um jogador que não me agrada muito, mas mediante o que a gente tem disponível, eu tenho que ser coerente com aquilo que eu estou, né, falando. Se é time mesclado, eu pouparia Luiz Henrique e Savarino. Então eu colocaria Oscar Romero para ser esse homem, esse terceiro homem. Tietê eu colocaria um pouco mais para o lado direito. Não como um ponta agudo, porque não é característica dele, mas é um jogador para ajudar na construção pelo lado direito. Um meia, né, pelo lado direito. E já colocaria o Matheus Martins para começar esse jogo, para ser aquele ponta ali pelo lado esquerdo. Então o cara está disponível, está treinando, está em condições de jogo, já coloca para jogar. E na frente, Igor Jesus. É claro que pode chegar na hora e o Arthur Jorge fazer algo completamente diferente. Eu não sei como é que eles estão avaliando internamente o Matheus Martins também, se estão avaliando que ele está bem fisicamente. Né? Eu não sei se ele vai começar no segundo tempo. Então, como eu falei, eu não sei como é que está a situação física, né, internamente de cada jogador, como eles estão sendo avaliados pela preparação física, departamento de fisiologia. Mas é isso. É isso. A gente espera aí que o Botafogo vença para se manter lá em cima.
E aí, no decorrer do jogo, o Arthur Jorge vai mexendo, vai fazendo substituições conforme a partida for pedindo, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Você que chegou até aqui, não se inscreveu, se inscreva no canal e deixa o like, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fui.